Olá pessoal, a partir deste sábado tem novidades aqui no canal. É a estreia do quadro Debate Papo, sempre conversando com alguma personalidade que fez ou faz o esporte potiguar. E o meu primeiro convidado tem 26 anos, não é jogador e sim treinador de futebol. Mas antes de a gente saber quem é o nosso primeiro convidado, não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Então se inscreva, comenta, compartilha e ative o sininho de notificações. Agora sem mais delongas, curta aí o primeiro Debate Papo. E hoje, para a gente estrear esse quadro, convidei aqui um amigo, né, que muitos devem não conhecer, mas quem é do futebol, do campeonato estadual, já sabe o seu nome. Eugênio Gomes Filho, treinador do Santa Cruz de Natal. Eugênio, brigadão. E, cara, muita gente acha que o cara que começa o futebol já quer ser jogador. Você foi diferente, né? Conta aí um pouquinho da sua história, essa fascinação por ser treinador. Primeiramente, eu que agradeço por estar estreando esse quadro no seu novo canal, falando um pouquinho do que eu faço, falando um pouquinho do que a gente gosta, que é futebol. Como você falou, meu nome é Eugênio Gomes Filho, tenho 26 anos, sou natural de Natal. Nunca quis ser jogador de futebol. Meu sonho desde os 12 anos de idade é ser treinador de futebol, certo? Começou isso por conta de um jogo virtual chamado Brasfoot, né? Um jogo antigo. Também por gostar muito de assistir futebol mais do que jogar. E em 2004 teve o surgimento de José Mourinho, treinador da equipe do Porto. Foi campeão da Liga dos Campeões da Europa e foi um cara que não foi jogador de futebol, tentou, mas não conseguiu. E um pouco diferente de mim, que ele tentou e não conseguiu, mas era um cara que não foi jogador. Então, me abriu a possibilidade de crescimento na área e de almejar uma coisa que eu sempre sonhei, que eu tinha um espelho em relação a isso, certo? Eu tinha um afinco para querer conhecer mais a profissão. Então, eu me planejei bem na minha carreira, certo? Eu planejei bem os cursos que eu queria fazer, planejei bem como eu iria começar, planejei bem como eu iria exercer a profissão, certo? Me programei para passar em vestibulares, que foi as graduações que eu tenho em jornalismo, e estou me formando no próximo ano em educação física. Então, fiz uma especialização em coach, certo? Voltada, tentando puxar um pouco para o lado do jornalismo, para trabalhar bem a parte da comunicação com os atletas, que eu acho que é fundamental. Eu acho que isso é um ponto-chave hoje na relação comissão-atleta, né, em busca dos bons resultados. Comecei com 19 anos a estagiar de graça nos clubes, passei por Escolinha do ABC progressivamente, depois por Visão Celeste, depois por Globo, tudo em categoria de base, Globo em alguns momentos. Eu ajudava na equipe profissional, certo? E depois fui para Santa Cruz de Natal, onde fui campeão como auxiliar técnico da segunda divisão, né? Tivemos o acesso com Santa Cruz, onde o clube onde eu estou há 5 anos, crescendo gradativamente, já fui vice-campeão estadual de base, progressivamente fazendo bons trabalhos, certo? Chamando a atenção aqui no estado na base, mas no momento certo teria o passo para a equipe profissional. E nesse exato momento, o passo foi dado com um convite para assumir o time no segundo turno de forma interina. E para um primeiro trabalho, a gente sempre almeja coisas grandes, mas para um primeiro trabalho a gente fez progressivamente empates, certo? E a gente viu no último jogo, antes da parada, com a vitória sobre a equipe do Globo, né? Que é sempre tradicional aqui no estado, estava brigando pelas primeiras colocações, ganhamos fora de casa. Então, como eu sempre brinco, tinha que ter sido a vitória, tinha que ser uma vitória em cima do Globo, né? Que foi uma equipe que eu passei lá um ano trabalhando, aprendendo, conheci grandes profissionais. E hoje eu vou voltar para Santa Cruz, né? Tipo, não sair, mas eu digo voltar agora para o retorno das atividades, esperando fazer 2 grandes jogos e, se Deus permitir, a gente conseguir almejar as primeiras colocações, que a princípio é o terceiro lugar do estadual, que se tiver o acesso de ABC ou América, a gente consegue as vagas, mas se tiver o acesso dos dois, pode ser que o quarto lugar também consiga. Então, a gente sabe que é uma situação muito difícil, tem grandes adversários, né? Como fosse o professor João Paulo, do próprio Globo, professor Renatinho, mas a gente sabe que futebol é o esporte mais aclamado do planeta porque existe a questão do acaso. O acaso é uma variável do esporte que pode ocorrer em qualquer momento. Então, a gente sabe que, independente de ser uma equipe nova, de jovens valores, mas a gente está trabalhando e apto para iniciar o campeonato. E mesmo sendo eu jovem, uma comissão jovem, mas uma comissão que trabalha e estuda muito, e é muito competente para fazer com que os atletas desempenhem um grande papel. Então, resumindo um pouco sobre mim, eu sou um cara que batalhou muito, entendeu? Eu nunca tive parente no meio do futebol. Foi uma coisa que eu decidi fazer desde novo e botei na cabeça que queria abrir mão de férias, abrir mão de estar
saindo, viajando, qualquer tipo de coisa, para estar sempre me dedicado ao futebol, e eu espero um dia colher os frutos disso. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi esse convite, né, do Lupécio, né, que é o proprietário junto com o João Quebra-Osso, né, do Santa Cruz. Quando chegou aquela coisa de assim, Eugênio, você vai ser o nosso treinador efetivo. Como é que foi a reação? Assim, Diego, eu já tinha feito bons trabalhos como auxiliar, certo? Eu já tinha recebido algumas propostas como auxiliar, né, para ir para outros clubes. Alguns treinadores já tinham conversado comigo, pós Santa Cruz, pós estadual em alguns momentos. Só que eu continuava fazendo meu trabalho. Eu sabia por ser novo que a hora certa iria chegar, mas sempre pensando em almejar grandes feitos. Como auxiliar, como treinador, eu sabia que na hora certa ia começar. E o João Quebra-Osso, ele sempre me deu força no sentido de, Eugênio, caso você, dia que tiver oportunidade, você tem que abraçar, porque o errar, todo mundo vai errar, mas você tem que iniciar. Uma hora você vai ter que iniciar. Sei que às vezes dá um certo frio na barriga, mas tem que iniciar. E Lupécio, ele faz a parte da parte mais de diretoria, vamos dizer assim. João fica mais no campo e Lupécio mais acima. E Lupécio também, quando a gente conversei primeiro com o João, né, que estava sempre no dia a dia, e depois quando eu comecei com o Lupécio foi outro que me deu muita força, entendeu? Ele mesmo disse: a gente vai dar aqui a oportunidade de você é um cara que merece, é um cara que trabalha com a gente, é um cara que a gente vê que se esforçou muito durante esses anos, entendeu? Nunca fez corpo mole. E, e a gente sabe que a uma hora a oportunidade ia chegar, a gente sabe que vai colocar você de forma interina para não gerar tanta pressão, mas você sabe que a gente, mesmo gostando de você, a gente quer os resultados. E eu disse que, claro, concordava, já, e com a confiança da diretoria, consequentemente, aí deu início a essa empreitada. Com frio na barriga, mas a gente iniciou. Foi bacana. Bah, a gente fala, pelo menos é uma discussão muito grande, saindo um pouco aqui do futebol potiguar, né? Muita questão do técnico estrangeiro, né? Ainda se tem, a gente sabe aí que o Jorge Jesus foi o cara que deu essa outro dinamismo, né? Questão junto com o São Paulo e tal. Mas você acredita que a vinda desses caras para cá só tem a agregar, ou ainda você percebe, até mesmo a conversa com outros treinadores, que ainda há um certo preconceito? Não, assim, eu não diria preconceito, eu usaria a palavra vaidade, porque às vezes a gente é o brasileiro é um pouco vaidoso em achar que tudo se resume a ele, certo? Só que eu creio que a vinda do Jorge Jesus foi muito benéfica, porque assim, a gente tinha grandes talentos futebolísticos, e também sempre teve grandes treinadores, só que a Europa veio beber a fonte aqui. E a gente precisa, e eles evoluíram, estudaram para fazer com que essa fonte buscada aqui fizesse parte do cotidiano deles. E a gente deixou isso um pouco de lado. Tanto é que a gente acabou regredindo um pouco. E já a gente ficou muito dependente dos talentos individuais. Então, eu acho que quando vem um treinador estrangeiro, independente de ser português, argentino, italiano, a gente tem que entender que esses treinadores, eles vêm com um certo tipo de conhecimento próprio em detrimento em relação ao seu país, e a gente tem que buscar um pouquinho de cada. Às vezes o Jorge Jesus ele vem para abrir a cabeça para a questão de dar valor ao treinador. Até uma chegada do Jorge Jesus serve para dar valor ao treinador. No caso, a gente que está estudando, independente de ser jogador ou não, faz com que a gente nos dê valor em relação à busca do estudo, porque isso foi uma coisa que o Jorge Jesus trouxe. A vontade de querer trabalhar, a vontade de querer crescer, e trouxe sua comissão. Isso fez com que a confiança no trabalho da comissão técnica fosse de mais valia na busca dos resultados. E Jorge Jesus foi a prova disso. Então, independente de ser estrangeiro ou não, ele serviu para mostrar que a busca por conhecimento e evolução na profissão do treinador faz com que você obtenha resultados. E isso faz com que faz com que os dirigentes valorizem as pessoas que buscam estudar, que buscam evoluir, que buscam conhecimento. E eu acredito que irá chegar mais treinadores estrangeiros, e eu acho que sim, foi uma coisa muito boa para o nosso futebol. Iniciante, né, digamos assim, nesse ramo profissional de ser técnico de futebol, obviamente, quando atuou tanto na categoria de base quanto o próprio auxiliar, você foi ali e ajudou vários outros treinadores. Talvez o Fernando Tonê, né, porque você vai pegar um passado mais recente, tenha sido o cara mais assim que você aprendeu mais, ou teve outro? Porque eu passei mais tempo, mas eu aprendi muito com ele, realmente, porque mais tempo com ele, consequentemente, você aprende mais. Mas eu aprendi bastante com o Lorival Santos, foi um treinador que teve aqui no Santa Cruz em 2017. Luizinho Lopes, antes de sair, ele
tinha chego no Globo 3 meses antes, aprendi muito. O Luizinho é um cara que você aprende muito, muito mesmo, trabalha bastante. Aprendi também com o Igor César, que foi o treinador que foi vice-campeão aqui, né? Que é um cara que conhece o futebol do estado. Então, assim, claro que Tonê foi o cara que eu passei mais tempo e, consequentemente, eu aprendi muito, muito com ele, entendeu? Tem muita coisa que eu levo para minha vida. Mas eu tento juntar um pouquinho de cada, certo? Claro, uns com mais vivência, outros com menos, mas eu tento juntar um pouquinho de cada para fazer o Eugênio treinador e, se Deus quiser, seja um treinador vitorioso. Falando também mais um pouco dessas inspirações, né? Quais são os treinadores que você se inspira? A gente sabe aí que você citou logo no começo o José Mourinho, né? Mas tem outros também, o próprio brasileiro. Quem são as suas referências? A referência brasileiro que eu tenho é o Tite e o Tele Santana, certo? Eu gosto bastante. São treinadores vitoriosos. Fora, eu gosto do Mourinho, do próprio Pep Guardiola, né, que é referência para todos. Hoje tem o Klopp, né, que já vinha fazendo um bom trabalho no Dortmund, mas referência que eu acompanhei a carreira toda para me inspirar. Tem treinadores que a gente gosta, mas que eu me parei para ver isso aqui, eu quero analisar. Foi o Mourinho, o próprio Pep Guardiola, o Sampaoli, desde 2009 eu acompanho ele, o Jorge Sampaoli, porque também não foi jogador, isso que não me chamava atenção. Tem o Tite, né, que desde 2011, quando chegou no Corinthians, começou a fazer um grande trabalho. Aí seria e o Alex Ferguson do Manchester United, né, que é um dos maiores treinadores da história, o treinador que eu sempre tento acompanhar ele, acompanhar os jogos por conta dele, ler artigos sobre ele. Então, são treinadores que me inspiram a tentar ser o melhor. Um pouco do Santa Cruz, faltando 2 jogos aí para o campeonato estadual. Como é que foi o contato, né, com os atletas nessa parada? Como é que foi feito todo o procedimento? E quando se tem uma previsão já para vocês iniciar de fato o trabalho mais presencial? Diego, já fechamos com o elenco, certo? Estamos com a comissão também praticamente fechada. Fazendo um trabalho de acompanhamento. Todos os atletas estão treinando em home office, né, em casa, já de forma bem gradual. Aí, provavelmente, agora no início do mês, a gente faça os testes do Covid e também testes cardiológicos para saber como está o estado dos atletas, né, porque são 4 meses parados. Então, a partir disso, a gente vai começar a fazer uns treinamentos, principalmente técnicos e táticos, visando os 2 confrontos, que é contra a forte equipe do professor Francisco Diá, que é o ABC, que perdeu ontem, então, consequentemente, vai vir com tudo para cima da gente, então temos que entrar em estado de alerta, e também contra a equipe do Palmeiras, que é muito tradicional aqui no estado, que está brigando pelo rebaixamento. Então, a gente vai ter 2 confrontos muito difíceis, mas a gente já está com tudo programado para iniciar todos os trabalhos e, se Deus quiser, fazer 2 grandes jogos e conquistar 2 bons resultados. A sua presença aqui nesse primeiro quadro, né, da gente aqui no canal. E, cara, quando quiser, seja muito bem-vindo. A gente bater esse papo aí mais, que eu sei que a gente tem conversa pra caramba aí pra atualizar, hein? Valeu mesmo, viu, gente? Obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado a todos. Eu espero que vocês conheçam um pouco mais de mim. Se Deus permitir, vocês vão ouvir falar muito ainda.